Nós temos bons trabalhos de acadêmicos que mostram as evidências exegéticas, paleográficas, históricas, antropológicas, de como ocorreu a influência das crenças zoroastrianas no judaísmo. Isso caberia só uma outra live para falar disso, porque requer detalhes. Não é que é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo longo, porque tem que mergulhar naquela história pós-exílica, tem que mergulhar na cultura persa para entender como que tudo isso se correlacionou. Mas é fato, todo acadêmico, todo estudioso, inclusive eu tenho 2 teses aqui muito boas, produzidas nesse sentido, uma que fala das influências da escatologia zoroastriana na escatologia bíblica neotestamentária, uma tese produzida até na PUC do Rio de Janeiro, uma excelente tese. E eu também tenho uma outra tese que é sobre zoroastrismo e catolicismo, as influências das crenças zoroastrianas no catolicismo, e se eu não me engano, Interessante. É uma tese de alguém que é daí de cima, do norte ou nordeste do Brasil. Ela não é nem daqui do sudeste, não. Uma tese maravilhosa, muito bem escrita, uma pesquisa sensacional. Então, requer, de fato, uma leitura muito profunda para entender tudo. Mas a gente sabe, é consensual. Se você começa a ler e ver, ainda que não de maneira tão acadêmica, você vai começar a perceber as semelhanças e não há como nós discutirmos a questão de dizer que o judaísmo veio antes do zoroastrismo. Aí fica complicado, né? Não dá, né? Não Fica dá. difícil. Não dá, fica difícil. Exatamente. Ainda que alguns livros do zoroastrismo tenham recebido a sua compilação pós-Império Sassânida ou durante o período do Império Sassânida, século II ou século III, mas a paleografia, né, o mesmo método que alguns acadêmicos, né, da paleografia se utilizam para datar as cartas paulinas e os evangelhos, é o método científico aplicado para as outras literaturas, que é você observar o estilo da linguagem, da escrita que está ali sendo aplicado. Os termos aplicados nessa literatura de maneira uniforme correspondem a regras gramaticais, expressões de linguagem, construções fraseológicas de que época? Então você pega, por exemplo, a gente não tem material de papiro dos evangelhos ou das cartas paulinas do século I. A gente não tem. A gente sabe que uma das primeiras cartas ou livros do Novo Testamento é a primeira epístola a Tessalonicenses por causa da paleografia. Porque as pessoas que analisam a linguagem do grego koiné daquela carta ali, elas chegam a um consenso de que aquele estilo literário é do século I. É justamente ali, daquela janela entre 50 e 70 da Era Comum. Como, por exemplo, o mesmo método científico aplicado para a análise paleográfica das epístolas de 1ª e 2ª Timóteo atestam claramente que elas não são do século I. Logo, não são de Paulo, são do século II. Então, o mesmo método científico é aplicado para os textos avésticos. E a ciência, né, da maneira paleográfica, verificou que os gathas são os materiais mais antigos dos zoroastrismos. Então, os hinos, os cânticos, que tem ali, alguns acadêmicos vão dar a sua datação já um pouco mais tardia, a partir do século V antes da Era Comum, século V antes de Cristo. Alguns acadêmicos século VI. Né? Então você tem uma vasta literatura que foi analisada paleograficamente também, assim como você tem livros do Avesta, que são do século II, que são do século I. Você tem livros do Avesta, como, por exemplo, o Denkard, que é uma redação tardia. Você tem compilações de outros textos avésticos que geraram livros do Avesta, que são, por exemplo, do século X da Era Comum. Então, o mesmo fenômeno literário de metodologia de análise histórico-crítica que é realizado com os textos bíblicos, como é uma ciência, também é utilizado nos escritos de outras religiões.
Algumas pessoas não sabem, até que antes dos achados dos manuscritos do Mar Morto, o nosso texto mais antigo, o hebraico, era até então o chamado Códice de Leningrado, texto massorético, que são textos ali entre os séculos 6 e 10 depois de Cristo. Então a literatura cristã, chamada também de Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, se não fossem os manuscritos de Corã, os manuscritos do Mar Morto, o que ali foi encontrado, nós não estaríamos podendo dizer honestamente que temos textos antigos. Eram textos tardios. Hoje conseguimos ver, através dos exegetas, que até os maçoretas fizeram modificações, edições do texto, arranjos no texto. Os maçoretas não eram pessoas tão legaizinhas assim e fiéis à literatura do Deus Javé. Eles também influenciaram a sua tradução como bem lhe convinha, ou no entendimento que eles tinham. Então, sim, por que eu estou dizendo isso? Para dizer que sim, o zoroastrismo tem um conjunto de textos que é antes de Cristo e tem um conjunto de textos que é depois de Cristo. Mas nós temos, por exemplo, questões históricas e arqueológicas do zoroastrismo. Nós temos Plutarco, temos outros autores, até o Plutarco se utiliza de Teopompo, temos outros autores, até dentro da própria Pérsia, que fizeram registros das crenças zoroastrianas. Então a gente tem, quem quiser se especializar, tem a enciclopédia irânica, né, que ali tem tudo que você possa imaginar sobre o zoroastrismo, os melhores acadêmicos do mundo, e por aí vai. Então, porque não é muito divulgado no Brasil o zoroastrismo, né? Mas o zoroastrismo tem uma vasta arqueologia, vasta. A gente só desconhece. Inscrições, painéis, a gente só desconhece, mas ela existe, tem, tá? Então vamos lá. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the thing's on your mind